Salve, salve, alunos! Vamos agora para aquela revisão de 5 minutos. Jogando para o quadro, olha lá, Oba! Revisão, aula 26.2, comigo, segue na tela. Bom, aí, eu estava falando sobre a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no pós-guerra. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o território soviético ficou totalmente arrasado. Lembra? Pois é. Stalin, ele comandou energicamente a reconstrução da União Soviética e acabou adotando aqui alguns meios de planejamento, claro, voltado para a economia estatal. Vocês viram na explicação quais foram os pontos que eles mais investiram na questão da indústria bélica, reconstrução dos prédios, inclusive na educação. Olha que legal, é o 6º item que ele acaba investindo. Já nos primeiros anos da década de 50, eram notáveis os resultados dos esforços de reconstrução soviética. Do jeito que estava, não podia ficar, precisava dar um up, e a Stalin acabou fazendo isso. Na Europa Oriental, o que nós podemos perceber? No pós-guerra, o socialismo ele vai acabar se expandindo por toda a Europa Oriental. Aqui eu tenho a Rússia, a capital Moscou, e os países que, com o passar do tempo, vão fazer parte, então, do Comecon, do Pacto de Varsóvia, que é tudo a ver com a União Soviética. Vejam, alguns tratados de cooperação econômica, que é o Comecon, foram estabelecidos. Seria acordos econômicos, ou alianças econômicas, ou alianças militares. Nesse caso, o Comecon é uma aliança econômica, criada em 49. No caso da aliança militar, é o chamado Pacto de Varsóvia, que já foi criado em 55, ou seja, 6 anos depois. Da mesma forma que os Estados Unidos cria, juntamente com a Europa, a OTAN, também se criou nos Estados Unidos o Plano Marshall, um plano de ajuda mútua aos países capitalistas. A União Soviética cria o Comecon, que é o plano econômico, e também cria o Pacto de Varsóvia, que é um plano militar, tá certo? Os regimes comunistas da Europa Oriental foram se desgastando devido a falta de liberdade política e a crise vai se estabelecendo. É o que nós podemos perceber nessa concha de retalho que é o leste europeu, certo? Daí nós partimos para a China, né? A China que estava passando por situações, aqui eu tenho o Mao Tse Tung, vai entrar em cena o Chiang Kai-shek, aí nós temos a Taiwan, temos a China comunista de Mao Tse Tung, a China capitalista de Chiang Kai-shek, que é lá em Taiwan. Então, movimento liberal burguês, liderado por Sun Yat-sen, no ano de 1911, vai derrubar a monarquia Manchu. Olha aí é criado o Partido Nacionalista versus o Partido Comunista Chinês. Começa, então, aí uma briga para assumir a principal China, que é aquele território imenso que vocês viram durante a minha aula, certinho? Vejam que Mao Tse Tung e as de Chiang Kai-shek se enfrentaram, as duas Chinas. Vocês imaginam a Taiwan... Na verdade, o Chiang Kai-shek, para não ser morto, ele vai ganhar a ilha chamada de China comunista, né? E a outra China de Mao Tse Tung é a China popular comunista. No dia 1º/10/49, os comunistas venceram e criaram a República Popular da China. Aí não deu outra. Chiang Kai-shek ele vai ser expulso e vai ir lá para Taiwan, e lá se estabelece. Bom, daí nós pulamos para a Revolução Cubana, que teve todo
a participação de Ernesto Che Guevara e aqui o Fidel Castro, que passou muito tempo no poder. Se não me falha a memória, foram quase 50 anos no poder. De 33 a 59, o sargento Fulgencio Batista foi o homem forte de Cuba. E aí, claro, com essa revolução, que teve inclusive o apoio dos Estados Unidos, derrubam o Fulgencio Batista e depois eles decretam o regime comunista. Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, dois grandes líderes desse movimento, começaram a lutar contra o governo, se falava um governo totalmente corrupto de Fulgencio Batista, em 56. E aí, em 58, é que se deu a conclusão dessa revolução. Houve a vitoriosa Revolução Cubana, que vai caminhar rumo para o regime socialista. E aí se adota, mas teve problemas como os mísseis que foram colocados, direcionados para os Estados Unidos, e aí os americanos souberam desses mísseis, deram 72 horas para poder tirar. Mas, professor, quem foi que colocou os mísseis? Quem colocou? Os russos, com apoio, porque Cuba acaba se tornando um regime socialista. E com o apoio da Rússia, os caras, então, estavam no quintal dos Estados Unidos. Isso deu uma crise, a chamada crise dos mísseis. Tem um filme que falam os 3 dias que abalaram Cuba, que é justamente os mísseis russos que estavam instalados na ilha cubana. Mas aí, na próxima aula, eu falo para vocês, porque agora eu vou te deixar e daqui a pouquinho estarei de volta para fazer a revisão das atividades. Não saia daí. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Ok, alunos. Olha, joga na tela o nosso mascote dizendo assim, agora é com você, atividade de sala. Bom, aula dada é aula revisada. Já que você revisou, então você sabe muito bem responder essas questões. Primeira questão está no quadro. Começa aí com um enunciado que diz o seguinte: uma das ironias deste estranho século XX é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro de 1917, cujo objetivo era derrubar o global do capitalismo, foi salvar seu antagonista tanto na guerra quanto na paz. Esse texto aí é de Érico Robesbal, A Era do Extremo, 95. Pergunta: de acordo com a argumentação do autor, a União Soviética salvou o capitalismo graças a... Letra A: vitória militar na Segunda Guerra Mundial e ao planejamento econômico para substituir a economia de mercado. Letra B: neutralidade da Primeira Guerra Mundial e a utilização da economia de mercado para fomentar a industrialização. Letra C: aliança com a Alemanha nazista em 1939 e ao colapso dos planos quinquenais para desenvolver a economia. Letra D: derrota na Guerra Fria entre 45 e 62 e ao fracasso da tentativa de fomentar a industrialização da Europa Oriental. Letra E: retirada dos mísseis de Cuba em 62 e ao sucesso na ajuda à implementação da economia socialista na China. Muito bem. Viu? No texto de Érico Robesbal, uma das ironias deste estranho século XX é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro de 1917, cujo objetivo era derrubar a global do capitalismo, foi salvar seu antagonista, tanto na guerra quanto na paz. De acordo com a argumentação do autor, a União Soviética salvou o capitalismo graças ao quê? Letra A? Letra B? Letra C? Letra D?
Ou letra E? Façam suas apostas. Qual que você marcou? Diga. Diga aí. Já sabe? Ok. Olha aí. Já se sabe? Ótimo. Então vamos lá. Vamos para as respostas. Cadê meu aluno? Terabyte. Aluno Terabyte. Aluno, já chegou meu aluno Terabyte? Ainda não? Vamos lá. Comece a responder. Você sabe? Responde na lata. Cadê? Não sabe? Vamos lá. Vamos para a resposta? A resposta correta é a letra A. Viu? A vitória militar na Segunda Guerra Mundial e ao planejamento econômico para substituir a economia de mercado. Olha só que interessante. Ele fala assim, ó. Uma das ironias deste estranho século XX é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro, cujo objetivo era a derrubada global do capitalismo, foi salvar seu antagonista, tanto na guerra quanto na paz. De acordo com a argumentação do autor, a União Soviética salvou o capitalismo graças à vitória militar na Segunda Guerra Mundial. E de fato, se a União Soviética não tivesse entrado na Segunda Guerra Mundial e ter deixado os Estados Unidos e outros países, cara, realmente ele não teria salvo o capitalismo. Acabou salvando. Muito boa essa sacada aí do Eric Hobsbawm. Muito boa. Vejam. Segunda questão. Em 1961, uma força militar treinada e financiada pelos Estados Unidos, composta de mais de 1.000 exilados cubanos, invadiu a Baía dos Porcos, em Cuba, na tentativa de derrubar o governo socialista. Após 3 dias de combates, a força militar invasora foi derrotada. Ok? Não conseguindo vencer os revolucionários. O governo dos Estados Unidos tomou as seguintes medidas contra Cuba. A. Retirou seus mísseis de Cuba. Olha aí. Não conseguindo vencer os revolucionários, o governo dos Estados Unidos tomou as seguintes medidas contra Cuba. A. Retirou seus mísseis de Cuba em 62 e ajudou no sucesso da economia socialista cubana. Será? B. Inseriu uma nova Constituição no país, a emenda Platt, que concedia ao governo dos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba. E foi. Letra C. O governo dos Estados Unidos conseguiu que Cuba fosse suspensa da OEA. Também impôs aí o embargo econômico. Letra B. Bloqueou todo o apoio que a União Soviética daria a Cuba durante todo o processo da Guerra Fria. Interessante. E letra E. Traçou metas para a recuperação do país e tomou atitudes centralizadoras. Agora eu vim. Agora eu vim. Nesse caso aí, o governo cubano vai ter que se justificar. Certinho? Bom, não conseguindo vencer os revolucionários, o governo dos Estados Unidos
tomou as seguintes medidas contra Cuba. Aí. E até hoje funciona isso. Já sabe a resposta? Não? A resposta correta, então, é a letra C. O embargo econômico até hoje tem contra Cuba. Vamos avançando. Eita, agora vem a top das galáxias. Se liga no Enem. Diz o seguinte. Em 1949, chegava ao fim a Revolução Chinesa. Sob a liderança de Mao Tse-tung, foi fundada a República Popular da China. A partir de 1950, a China ocupou um lugar crucial num jogo de poder mundial que marcou a Guerra Fria e o século XX. José Jobson Arruda, História Moderna e Contemporânea, sobre a história dos chineses, desde a fundação da República Popular da China até os dias atuais, é correto assinalar. A. Ao término da Revolução, em 49, Mao Tse-tung assumiu o governo da República Popular da China, enquanto Chiang Kai-shek encontrou refúgio em Taiwan e lá fundou a China nacionalista. B. Ao término da Revolução, em 49, a China estava completamente unificada sob o governo de Mao Tse-tung. D. Desde a sua fundação em 49, a República Popular da China passou a tomar parte do Conselho de Segurança da ONU, da Organização das Nações Unidas, como membro permanente com voto direto, com direito a veto. D. Apenas após o desmoronamento da União Soviética, em 91, foi que a China foi admitida como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, com direito a veto. Letra E. Em 97, Hong Kong, após longo tempo de dominação britânica, foi devolvida ao controle da China popular, tendo sido imediatamente imposta ao socialismo em Hong Kong. Ó. Resposta correta? Letra A. Muito bem. Próxima questão. É uma questão aberta. Diz o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial, Stalin comandou energicamente a reconstrução da União Soviética. Por meio do planejamento econômico estatal, o governo soviético estabeleceu quais objetivos prioritários? Já sabe? Uau! Se você sabe, essa é a resposta. Reparação da infraestrutura de comunicação e energia, reconstrução das indústrias pesadas, mecanização da agricultura e ampliação das áreas de cultivo, construção de usinas hidrelétricas, instalação de indústrias de armas modernas e ampliação da educação pública. Ele fez tudo isso, claro, para dar um up na economia em todo o sistema chinês. Conseguiu, professor? Conseguiu. Ah? Aí, ó. Quando se fala após a Segunda Guerra Mundial, Stalin comandou energicamente a construção da União Soviética. Só que isso aí por pouco tempo não vai se manter. Certinho? Bom, aluno, nesse caso, olha aí, é só você visitar a nossa página no YouTube, Mediação Tecnológica, /História, e lá você terá todas as nossas aulas de história, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E eu vou ficando por aqui, na graça de Deus, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, aluno!